Vamos lá, galera. Tô de volta aqui com mais um vídeo no canal. Só que é o seguinte, a partir de agora, faltam 4 batalhas pro Fluminense pra gente conquistar a vaga na Libertadores, né? E aí, rapaziada, não tem jeito, tá? A gente tem que se apegar a tudo e a todos, qualquer arma extra que a gente tiver. A gente que eu falo, a instituição Fluminense Futebol Clube, eu acho que ela tem que se apegar, tá? E quando eu falo instituição, não só o clube, a torcida, né? O meu papel aqui no canal, a gente tem que se pegar a tudo que possa nos favorecer, nos beneficiar, que possa dificultar menos as partidas pra gente, né? Então eu vou passar a monitorar agora sempre todos os nossos adversários. Claro, o próximo adversário, né? Tô gravando esse vídeo numa terça, amanhã o Fluminense enfrenta o Internacional. E na noite desta segunda-feira, galera, estourou uma bomba lá no Internacional. O integrante da comissão técnica, na verdade, o chefe da preparação física, o Paulo Paixão, já bem antigo, já um senhor de 70 anos, mas um cara muito forte, muito capacitado. E ele é considerado um dos líderes do elenco, né, um dos líderes do vestiário do Internacional. Ele conversando com um amigo, ó, que amigo, hein? E vazou esse áudio dessa conversa com o amigo, gerou uma crise danada interna lá, na qual culminou com a demissão. Na verdade, ele se demitiu, né? Com um pedido de demissão do Paulo Paixão. E eu vou colocar esse áudio aqui agora para vocês poderem acompanhar. Vamos acompanhar comigo o áudio do Paulo Paixão. Olha o que desencadeou essa crise lá no vestiário do Internacional, galera. Fala, meu pai, desculpe aí estender um pouco mais. Ainda tem outra dificuldade. Diego olha para trás pro banco, é só garoto. É o Bosquila enganador, não é mais garoto, coisa ali, o resto tudo garoto. Entendeu? O time vai ter que contratar, se quiser fazer alguma coisa pro ano que vem, vai ter que contratar. E trocar umas peças aí, umas peças que já estão, sabe, em termos de clube, muito tempo. Faz uma permuta, Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, Costa com não, entendeu? Tem que fazer, compadre, tem que renovar, vestiário, entendeu? É muito tempo ali, enfim. É difícil, compadre, é difícil. O treinador olha para trás assim, aí o Renato olha para trás, caramba, Arrascaeta, não sei quem. Quer dizer, esse entendimento, eu sei que nós temos, né, compadre? Sou da bola, uma vez que eu falei. Mas é fundamental esse papo de roda, entendeu? Esse papo na roda é fundamental. Ele vai ajudando, acima de tudo, a gente tem conversado, sabe, com o presidente, tudo isso. Não vai poder, não dá para olhar para trás e vou fazer o quê? Não pode ser assim não. Entendeu? Vamos ver. Valeu, meu pai. Desculpe aí, mas é fundamental que a gente poder conversar com o senhor, que o senhor tem esse entendimento da bola e para dar essa espalhada aí na rapaziada. Beijo de coração, meu pai. Ótimo domingo aí. Meu compadre. Meu compadre. Meu compadre umas 30 vezes, né? Complicou a situação Paulo Paixão ali, né? Esse é só um trecho do áudio vazado dele, tá? No início do áudio, ele fala que a derrota para o nosso arquirrival Ele não falou que é normal, mas falou que eles estão tranquilos, porque eles fizeram de tudo, mas aí quando você pega um time melhor do outro lado, não tem jeito. Por isso que nessa parte, nesse trechinho do áudio aqui, ele fala que o Aguirre olha pro banco, só vê garoto. Aí falou do Bosquilha enganador. Aí o Bosquilha fez uma publicação na rede social lá, falando que nunca enganou ninguém e tal. Ou seja, o clima ficou pesado, tá? Mas o que ele falou aqui, galera, eu não sei em relação ao Internacional. Mas muita coisa do que ele disse aí se encaixa no Fluminense também, tá? Se encaixa no Fluminense também. Apesar do Marcão ser limitado, ele olha pro banco, quem ele vê, né? No último jogo, teve um torcedor que escreveu aqui nos comentários: André, eu não tô vendo a torcida do Fluminense gritar o nome de nenhum jogador para entrar ao longo do jogo. Eu falei, vai gritar o nome de quem? Vai gritar o nome de quem? Né? Vai gritar John Arias, Casares, Luca, Abel Hernandes, Bobadilha? É deprimente você olhar para o banco de reservas do Fluminense, né? Tem vezes que o Marcão ainda piora essa situação, porque ele tem chances, pelo menos, de relacionar os garotos, e nem isso faz. Então, assim, mas tem um outro trecho desse áudio que eu não coloquei aqui para vocês, que o Paulo Paixão fala assim, ó, não, perdemos
A nossa briga não é com... Aí falou o nome do arquirrival, né? A nossa briga é com o Corinthians, com o Fluminense. E o Fluminense, inclusive, é o jogo ideal pra gente pegar agora. Vamos lá no Rio de Janeiro, vamos pra dentro dos caras. Sim, o jogo ideal. O jogo ideal por quê, Paulo Paixão? Né? 3 pontos garantidos? Foi o que deu a entender, né? Não, vamos pra cima do Fluminense, nossa briga é com eles. É o jogo ideal pra gente poder enfrentar agora e nos recuperarmos aí desse revés em casa para o arquirrival. Aí falou o nome lá do arquirrival, né? Então, assim, galera, eu tenho certeza que essa crise, digamos assim, dentro do vestiário do Internacional vai afetar o desempenho do time em campo, não tem como. Repito, o Paulo Paixão é um dos líderes desse elenco, tá? Para um Internacional que já vinha rateando há algum tempo, né? No início do áudio, não nessa parte aqui, porque o áudio é bem grande, eu resolvi colocar só um trechinho para vocês ouvirem, tá? Ele fala como se o tropeço para o arquirrival tivesse sido uma coisa isolada. Não foi não, ó. Vamos acompanhar aqui, no cantinho aqui direito, os últimos 10 jogos do Internacional. Eles têm mais derrotas do que vitórias. Como vocês podem ver aí, ó, são 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates, tá? Eles venceram o América Mineiro, assim como nós, tá? Aí perderam pro Palmeiras, empataram com Red Bull Bragantino e Corinthians, perderam pro São Paulo, venceram o Grenal, sendo que o Grêmio foi muito melhor o jogo todo, tá? Qualquer um pode pegar aí as estatísticas. Você vai ver que o Grêmio finalizou mais, o Grêmio teve mais posse de bola, mas o Inter foi competente, venceu o jogo, tá? Perderam pro Juventude, assim como nós também, tá? Ganharam do Atlético Paranaense, assim como nós também, e perderam os 2 últimos jogos pro Cuiabá. O jogo Cuiabá aqui foi lá em Cuiabá, se eu não me engano, lá, 1-0, tá? E perderam pro arquirrival em casa por 2-1. Ou seja, não é à toa, galera, que essa sequência de resultados ruins aí do Internacional fizeram com que a gente ultrapassasse eles, né? O Inter chegou a ter 4, 5 pontos na nossa frente no Brasileirão, e agora esse confronto aí Fluminense e Inter vai ser uma partida, um confronto direto. Uma outra palhinha que eu vou dar para vocês do X1 da tropa, tá? Eu vou mostrar aqui agora só uma palhinha, que eu já venho falando isso desde o campeonato, desde o início do Campeonato Brasileiro. Muita gente colocava o Internacional, o elenco do Internacional, à frente do elenco do Fluminense. E eu batia na tecla que eu achava, no mínimo, compatível. Tem um ou outro jogador do Inter que realmente faz a diferença a favor deles, e eu não vejo esse jogador a nosso favor. Os jogadores que fazem a diferença pra gente são os garotos, e os garotos oscilam demais. Exemplo, Luiz Henrique, tá? O Internacional tem o Edenilson, por exemplo, que é um cara que desequilibra, mas que, para nossa sorte, não vai nos enfrentar. Tomou o terceiro cartão amarelo, se não me engano, tá suspenso, tá? Minto. Ele foi condenado a 2 jogos pela expulsão que ele teve. Então, ele vai cumprir o segundo jogo justamente contra a gente. O Yuri Alberto, que é um dos destaques, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, segue como dúvida. No momento que eu gravo esse vídeo, o Yuri Alberto ainda é dúvida, apesar que ele não marca gols há mais de 5 ou 6 jogos, mas tem 11 gols no Campeonato Brasileiro. É um dos destaques e pode ser que não entre em campo também. Então vamos acompanhar aqui, galera. Ó, só uma palhinha do que vai ser o X1. Os melhores jogadores do Internacional aqui do lado direito, para vocês acompanharem. Ó. O Edenilson é o jogador mais bem avaliado, não vai nos enfrentar. O Daniel, goleiro, eu não sei se ele está machucado, eu não acompanho o Inter dia a dia, mas o goleiro titular é o Lomba. O Daniel é o segundo jogador mais bem avaliado do Internacional, também não vai nos enfrentar, tá? O goleiro vai ser o Marcelo Lomba. Aí depois vem ali apenas 3 jogadores com média 7 nesse Campeonato Brasileiro. Rodrigo Dourado, Tyson e o próprio Yuri Alberto, que é dúvida. Ou seja, se o Yuri Alberto não jogar, tá? Apenas o Tyson e o Rodrigo Dourado são os 2 jogadores do Internacional que entrarão em campo para enfrentar o Fluminense com média superior a 7, tá? Isso não tá te lembrando nada, não? Nós também só temos 2 jogadores nesse campeonato que vão entrar em campo contra o Internacional. Na verdade, um provavelmente não vai jogar, que é o Nino, né? Nino e Marcos Felipe são os nossos 2 jogadores acima da média 7. O Nino estando fora,
apenas o Marcos Felipe. Ou seja, há um equilíbrio muito grande. As colocações, a briga por posições na tabela que Fluminense e Internacional estão fazendo durante todo esse Brasileirão fazem jus, na minha opinião, ao elenco de ambos os times, tá? Eu já vinha falando para vocês que eu considero esse elenco do Fluminense pior do que 5, no máximo 6 times dos 20 que disputam o Campeonato Brasileiro. E o Internacional não era um deles. No mínimo, um elenco compatível com uma ou outra peça que faz a diferença. Por exemplo, o Edenilson, o próprio Yuri Alberto, né, quando está numa boa fase, quando consegue engatar uma sequência legal, faz bastante gols, não é à toa que está com 11 gols, se eu não estou enganado. Eu vou até dar uma olhadinha aqui agora, tá? Para não falar besteira. Yuri Alberto, vamos lá. Ele tem 11 gols, é isso mesmo, tá? Certinho. 11 gols no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o nosso artilheiro no Campeonato Brasileiro é o Luiz Henrique. Com quantos? 5 gols. Então, assim, o Internacional ainda tem uma ou outra peça que consegue desequilibrar. Nós não temos, tá? Mas eu considero muito compatível, eu considero esse jogo muito igual. Jogo perigosíssimo pro Fluminense. Vale 76 pontos. Não é jogo de 6 pontos, não. É jogo de 76 pontos. E o Flu vai precisar entrar muito concentrado do primeiro ao último minuto dos acréscimos para poder sair com a vitória do Maracanã. Se o Internacional repetir a apresentação que teve contra o arquirrival, vai ser um jogo duríssimo pra gente, tá? Que eles saíram perdendo por 2-0, conseguiram diminuir o placar ainda no primeiro tempo, se eu não estou enganado, e o segundo tempo todo em cima, tomaram um terceiro gol no final, o VAR anulou e tal, mas aí foi contra o arquirrival, se preparando na reta final para a Libertadores, realmente é muito difícil, tá? Mas se eles conseguirem repetir aquela atuação que fizeram contra eles, contra a gente, vai ser um jogo mais duro ainda do que eu imagino que possa ser, tá? Então que os jogadores do Fluminense possam aproveitar dessa crise dentro do vestiário do Internacional, essa pressão que eles estão atrás da gente na tabela, 2 derrotas seguidas, saída do Paulo Paixão, ou seja, esses problemas nós não temos. Os nossos problemas são outros, né? É o Marcão com a insistência em Luca, em Caio Paulista, em Wellington, etc e tal. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like, ó, deixa o like aqui, ó, bum, deixa o like, se inscreve no canal, siga o nosso Instagram e, se puder, seja membro também do canal para poder aí usufruir de todos os benefícios que os membros do canal aqui têm. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.